A trama de Quem Ama Cuida entra em uma fase decisiva, na qual as armações de Pilar e Ademir começam a ruir diante de uma série de descobertas e reações inesperadas. Enquanto a vilã tenta desesperadamente manter Adriana atrás das grades, a situação dentro e fora do presídio sofre mudanças significativas que colocam em xeque o poder da família Brandão. Dentro da prisão, Adriana, que inicialmente enfrentava o isolamento e o medo, começa a encontrar apoio. Nancy, uma detenta que se aproxima da jovem, revela seu passado marcado por injustiças e decide protegê-la. Além disso, a atuação de Adriana como fisioterapeuta no local lhe confere o respeito de outras presas, transformando sua imagem de acusada para uma figura admirada. No entanto, Nancy alerta que nem todas as detentas aceitam essa nova posição de prestígio, mantendo o ambiente em constante tensão. Paralelamente, Pedro avança em suas investigações. Ao procurar Elisa, ele revela ter descoberto que Ademir realizou depósitos suspeitos na conta de Tom, o que indica uma tentativa clara de suborno para manipular a verdade sobre a prisão de Adriana. A justiça já enviou uma intimação para que Ademir preste esclarecimentos sobre essas transações financeiras. Embora o advogado mantenha uma postura arrogante e se recuse a responder aos questionamentos de Pedro e Otoniel, o silêncio de Ademir acaba por confirmar as suspeitas de que ele está envolvido em uma rede de mentiras. Otoniel, ao confrontar Tom sobre o recebimento desse dinheiro, também se convence da culpa dos vilões. Fora do presídio, a estratégia de Pilar para controlar a herança da família sofre um duro golpe. Silvana, após consultar um advogado, comunica a Tago que ele não é obrigado a realizar o exame de paternidade, frustrando os planos de pressão da vilã. A situação de Pilar complica-se ainda mais com a revelação de Ulisses sobre uma grave crise financeira na empresa, o que torna a fortuna da família uma necessidade urgente para a manutenção de seus esquemas. Sentindo o cerco se fechar, Pilar torna-se cada vez mais perigosa. Desesperada ao perceber que não consegue mais controlar os acontecimentos, ela decide partir para um ataque direto, ordenando que uma detenta chamada tente intimidar Adriana dentro da prisão. Contudo, o plano de Pilar encontra resistência, pois Nancy, atenta a qualquer movimentação suspeita, alerta Adriana sobre o perigo iminente, fortalecendo ainda mais o laço de proteção entre as duas. Enquanto Pedro continua reunindo provas que conectam o suborno de Tom às demais armações, o império de mentiras construído por Pilar e Ademir demonstra sinais claros de colapso. Cada vitória dos mocinhos, somada à incapacidade dos vilões de justificar suas ações, acelera a possibilidade de uma reviravolta completa nos próximos capítulos, deixando o destino de Adriana e a derrocada dos antagonistas em um ponto crítico. Essa virada na trama de Quem Ama Cuida é o tipo de movimento que a gente, como espectador, espera ansiosamente, porque toca exatamente na ferida do que torna uma boa novela um fenômeno, a queda da máscara dos vilões. Quando a gente fala de personagens como Pilar e Ademir, a gente não está falando apenas de nomes no papel, mas de arquétipos que os atores constroem com uma dedicação quase visceral. Se a gente olhar para a trajetória da atriz que dá vida a Pilar, por exemplo, a gente entende por que a vilania dela soa tão real. Ela não é uma iniciante, é uma profissional que pavimentou sua carreira em palcos e estúdios com personagens que sempre transitaram entre a elegância e a crueldade, sempre dominando o tempo de cena com um olhar que diz mais do que qualquer diálogo. Ela começou lá atrás, em produções menores, enfrentando o desafio de ser a mocinha clássica, mas foi na transição para papéis de antagonista que ela encontrou sua verdadeira voz. O que a gente vê hoje na tela, esse desespero crescente de uma mulher que sente o poder escorrer pelos dedos, é o ápice de um trabalho de construção de personagem que ela trouxe de seus papéis anteriores, onde o controle absoluto era a marca registrada. Já o Ademir, interpretado com essa arrogância calculada, também reflete uma bagagem riquíssima. O ator que lhe dá vida sempre se destacou pela capacidade de compor figuras ambíguas, homens que parecem inabaláveis até que a primeira rachadura aparece no verniz de sua moralidade. Ele é um mestre em transitar pelo drama jurídico e familiar, e é fascinante ver como ele traduz o medo da ruína em um silêncio petulante, exatamente como descrevemos agora na notícia sobre a intimação que ele recebe. Existe uma correlação muito forte entre o que esses atores entregam agora e o que eles já mostraram em décadas de televisão brasileira. Eles aprenderam que o público não quer apenas o vilão que faz o mal, o público quer ver o vilão que sofre por antecipação ao ver seu império sendo desmontado. E é aí que a trama ganha profundidade. A personagem Adriana, que era o alvo, agora se humaniza através da profissão, da fisioterapia,
algo que traz uma camada de realidade técnica para a ficção, mostrando que a dignidade, em situações extremas como cárcere, é a maior arma que alguém pode ter. Eu particularmente acho que a introdução da personagem Nancy como uma guardiã inesperada é uma sacada de mestre do roteiro. Ela quebra a lógica da solitária e traz uma aliança improvável, algo que a gente já viu em outras obras de sucesso, onde o improvável se torna o fiel da balança. O fato de Adriana encontrar respeito através do seu conhecimento profissional, e não por força bruta, muda o jogo. É uma mensagem muito poderosa sobre a valorização do saber. E claro, tem o núcleo financeiro. Otoniel e Pedro representando a busca pela verdade em meio a esse emaranhado de subornos e depósitos suspeitos. Isso é o reflexo da nossa sociedade, onde o dinheiro, para alguns, ainda é a tentativa desesperada de comprar a justiça, mas que no final das contas, acaba se tornando a própria prova do crime. É o clássico movimento de xadrez. Quanto mais o vilão se move para se salvar, mais ele se coloca em xeque. Se a gente olhar para o histórico recente desses personagens, percebemos que o autor de Quem Ama Cuida soube dosar muito bem o tempo de exposição de cada um. Antes de 2025, víamos atuações desses mesmos atores em papéis que talvez fossem mais contidos, mas aqui nesta trama, eles foram liberados para explorar o caos. A Pilar que estamos vendo agora, capaz de ordenar ataques dentro do presídio, é uma evolução da vilã que antes apenas manipulava nos bastidores. O cerco está se fechando de uma forma que não permite mais o recuo. E é nesse ponto que eu, como observador atento da dramaturgia, sinto que a novela atinge seu ponto mais alto. Não se trata apenas de quem vai ganhar ou perder, mas de como o colapso moral desses antagonistas vai afetar a estrutura da família Brandão. A fortuna que antes parecia intocável, agora é o pivô da degradação. Eu sempre digo que a televisão brasileira é um espelho das nossas próprias tensões sociais. Quando vemos alguém tentando manipular um exame de paternidade ou comprar o silêncio de um aliado, estamos vendo um reflexo de como a impunidade, por muito tempo, foi tratada como uma regra do jogo. Mas a virada da história com as evidências vindo à tona e a resistência daquelas que não se dobram, traz um alívio catártico. Eu, particularmente, acho que o público mais gosta de acompanhar não é o crime, mas a investigação do crime, o desmascaramento, a queda da fachada de superioridade. A tensão entre a Zen, a detenta enviada por Pilar, e a Nancy, que protege a Adriana, é um exemplo clássico de como a lealdade, mesmo em um ambiente tão hostil como uma prisão, é o que define o caráter das pessoas. A trajetória desses atores que eu acompanho há anos mostra que eles estão no auge da maturidade profissional. Eles sabem exatamente o que o público espera de uma cena de confronto. Cada vez que a Pilar aparece na tela demonstrando desespero, a gente consegue sentir a pulsação dela, a respiração curta, a perda do controle que ela tanto prezava. Isso não é algo que se aprende do dia para a noite, é algo que vem com anos de dedicação ao ofício. Eles conseguiram transformar o Ademir e a Pilar em dois dos vilões mais odiados, o que, convenhamos, é um elogio ao trabalho de atuação deles. Quando a gente vê que a justiça finalmente começa a incomodar, a gente sente que a trama cumpriu seu papel de justiça poética. Estamos diante de um momento decisivo, onde a narrativa não permite mais enrolação. O que vai acontecer nos próximos capítulos não é apenas um desdobramento, é o acerto de contas com tudo que foi construído lá atrás, desde o primeiro capítulo. É um convite para ficarmos grudados na tela, porque, como a gente bem sabe, na casa dos Brandão, quem ama cuida, mas quem odeia também acaba pagando o preço pelas suas escolhas. E na minha visão, essa derrocada que estamos presenciando será um marco na carreira de todos os envolvidos, provando que no final, a verdade tem um peso que nenhum suborno consegue sustentar por muito tempo. É fascinante observar como a dramaturgia se utiliza de elementos tão humanos como o medo, a ambição e a solidariedade, para nos manter presos a uma história. E que venha ao próximo capítulo, porque o cerco, meus amigos, está fechado de verdade. Opa! E aí, você tá ainda aí? Bom, beleza, então quer dizer que você gostou da notícia. Dá uma moral pra mim, me ajuda? Vamos combinar uma coisa? Quando você tiver um canal, tiver precisando de ajuda, me fala. Porque eu vou te ficar te devendo essa? Pô, eu preciso de moral aqui no canal, porque toda hora eu tô postando notícia. Eu preciso de alguém que faça assim, ó, um clique, custa nada. Tem gente curtindo cada coisa, gente. E notícia é notícia, é informação, é riqueza. O cara sair informado daqui, sabe? E se você chegou aqui foi porque você curtiu a notícia que eu achei pra você. E eu vou achar outras. Daqui 1 hora tem outra notícia, de hora em hora. Amanhã tem um monte. Eu vou postar uns 5.000 notícias esse ano. Ou mais. Porque notícia não para, né? Mas
tem que rolar uma moralzinha, né? Um comentário. E digo mais, se você se inscrever e comentar, eu vou automaticamente aqui já, ó, sobe uma notificação pra mim, alguém comentou. Aí eu vou comentar. Você quer ver? Comenta aí pra você ver.